e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo de número 21 diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Versículo de número 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Os irmãos podem se assentar, glorificando a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós retomamos o nosso estudo nessa quinta-feira, e nós estamos falando aqui sobre 4 pontos importantes sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério que ele tinha, que era a sua vida de oração. Nós traçamos um caminho, que o primeiro ponto foi a disciplina, o segundo ponto é a prioridade, o terceiro ponto, intimidade, e o quarto ponto, dependência. Hoje nós estamos falando ainda um pouco mais sobre prioridade, e uma das vertentes dessa palavra foi aplicada no livro de Tiago, aonde que nós lemos aqui o texto do versículo de número 19, e eu peço para que os irmãos acompanhem comigo novamente aquilo que Tiago deixou escrito para o nosso ensino. E o texto diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Essa expressão aqui que aparece, expressão pronto, ela é definida no grego como rápido. Todo homem seja rápido no ouvir. E o bom nordestino dizia ligeiro, né? Seja ligeiro ao ouvir. E a palavra grega é exatamente isso: seja ligeiro para ouvir, ou seja rápido para ouvir. E a palavra que aparece na sequência é a palavra tardio, tardio para falar. Essa palavra tardio, no seu original, ela tem aplicação como lento, seja lento, traz uma ideia de devagar, ok? Seja devagar para falar, e também seja lento ou mais devagar para se irar. Aconteceu um exemplo em um episódio de impulsividade, e nós estamos falando aqui, nós vamos falar brevemente sobre esse texto. E esse texto aqui nos fala a respeito de que eu devo escutar bem. E por qual motivo que eu devo escutar bem? Porque se eu não escutar bem, eu não vou responder bem. Então eu preciso ter atenção ao escutar. O Senhor Jesus, nas suas pregações, para tornar a atenção das pessoas, ele dizia assim: quem tem ouvidos, ouça. Isso também é replicado, salvo engano, por de 6 a 7 vezes no livro do Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça. Então nós devemos ouvir bem. Por qual motivo? Porque eu devo uma resposta, ok? Nós já falamos aqui sobre o versículo de número 22, que nós devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, todos aqueles que ouvem a palavra, eles devem ter ações, ok? E não ações a partir de si mesmos, mas ações a partir daquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus. Esse primeiro ponto, pronto para ouvir, nós temos um exemplo aqui, que é um exemplo de precipitação, e nós temos 2 caminhos de aplicação. O primeiro caminho
a precipitação sobre as ações, e o segundo, as precipitações sobre as palavras. Vou fazer uma pergunta para a igreja, mas é óbvio que é retórico. Alguém aqui já se precipitou em ações? Assim, eu também, Alex. As irmãs já se precipitaram em ações? Sim. Jovens já se precipitaram em ações? Sim. Os irmãos. Alguém aqui já se precipitou em palavras? Assim, mais ou menos assim. A pessoa nem terminou de falar e a gente fala antes. Eu não tenho esse problema, graças a Deus. Mas nós temos um rei, se eu não me engano, salvo engano, é 2 Samuel 23. Vocês se lembram dessa história? Quando ele peca contra Deus, aí vai o profeta até ele, o profeta Natan. Aí o profeta vai contar a história de uma cordeirinha, sim ou não? Aí, antes do profeta Natan terminar a história, o Davi falou o quê? Esse homem que roubou essa cordeirinha, que fez isso com essa cordeirinha, ele deve ser punido de morte. Só que ele nem esperou a conclusão, ele se precipitou em palavras. Aí o profeta Natan disse assim: muito bem, Davi, esse homem é você mesmo. Agora imagine, a precipitação, os olhos de Davi arregalam, né? E ele, como rei, a palavra deveria ser cumprida, mas olha como Deus é bom. Deus foi misericordioso, perdoou Davi, mas o profeta disse que a espada nunca foi retirada da casa de Davi. O Senhor tem perdão, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem favor, mas eu preciso orientar a igreja que as consequências ficam, as responsabilidades ficam. O João, na sua primeira carta, vai dizer assim: ó, filhinhos, não pequeis. Bom, está escrito, não pequeis. A ordem é para que a gente não entre em pecado. Mas aí ele deixa uma lei assim: mas se pecarem, existe um advogado junto ao Pai para interceder por vocês. Por qual motivo? Porque o pecado ele traz um afastamento, traz as suas consequências, ok? Então, quando o apóstolo Tiago, possivelmente esse Tiago aqui, ele é irmão do Senhor Jesus, ok? Irmão de sangue. Possivelmente ele é irmão do Senhor Jesus. Então, na sua orientação, seja pronto para ouvir. Ele está nos tracejando um caminho aqui muito amplo. Ele está dizendo assim: se vocês escutarem bem, vocês vão responder bem, ok? A maioria de nós, quando éramos menores, a mãe falava alguma coisa e dizia: não escutou, escutei. Então repete. Não lembro. Que a gente não tinha de fato parado para dar atenção, para assimilar todas as questões. Então é de extrema importância nós escutarmos bem. E além de nós escutarmos bem, glória a Deus, acho que é o microfone, além de nós escutarmos bem, pode voltar ao normal. Além de nós escutarmos bem, nós devemos emitir algumas respostas, ok? Então esse primeiro ponto é de extrema importância. Ele vai criar o caminho da precipitação, em ações e a precipitação em palavras. Eu falei com os irmãos das precipitações em ações na vida de um homem chamado Abrão, ok? Todos aqui lembram, né, a respeito da precipitação na vida desse homem. Mas hoje eu gostaria de falar sobre as precipitações a respeito de palavras, ok? Nós devemos guardar o nosso coração, guardar a nossa vida, para não agirmos pela impulsividade. A semana retrasada, o Senhor falou muito ao meu coração a respeito dessa palavra. Eu queria que você guardasse ela muito no seu coração. Cuidado com a impulsividade, irmãos, porque a Bíblia diz que uma flecha, quando ela é lançada, ela não consegue ser mais voltada atrás. Não temos como corrigir aquilo que já saiu. E o apóstolo Tiago ele vai falar a respeito da nossa língua também. Então nós devemos tracejar um caminho de correção aqui. Nós falamos a respeito da impulsividade nas ações. A aplicação foi feita pela vida desse homem.
chamado Abrão, ele precipita em ação. Por qual motivo? O Senhor disse que lhe daria um filho, mas ele ouve a voz da sua mulher e ele tem um filho com uma mulher chamada Agar, que não era a promessa de Deus. Então ele precipita em ações. Hoje nós veremos um pouco a respeito de precipitações em palavras. Com isso eu gostaria de pedir com que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Aleluia. João 20. Deus, Glória a Deus. aleluia. João capítulo, pode marchar. João capítulo de número 20. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, a partir do verso de número 1. João capítulo de número 20. Eu quero pedir para que os irmãos linkem esse texto de João capítulo de número 20 com Tiago 1, versículo de número 19. Tiago vai dizer: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E é interessante que teve um homem que fez tudo ao contrário disso aqui, né? E o nome dele é Pedro. Pedro, ele foi tardio para ouvir, ele foi pronto para falar e foi pronto para se irar. E esse episódio aconteceu exatamente no Getsemane. E por pouco, pela sua impulsividade, Pedro, ele não tira a vida de um homem chamado Malco. Ele foi e tirou a sua espada da sua bainha e ele tentou cortar, ele tentou cortar o pescoço dele ali. Porque é impossível alguém acertar a orelha de alguém, irmãos. Ele tentou cortar ali, possa ser que ele tenha se desviado ali. Ou seja, um momento de impulsividade. Pega isso aqui no seu espírito, tá? Eu vou devagar hoje, mas eu quero que você entenda. Um momento de impulsividade pode ferir alguém. Ok? O momento de impulsividade pode até tirar a vida de alguém. Então o assunto é muito sério. A impulsividade em ações e a impulsividade em palavras. Se nós não nos controlarmos e não estivermos prontos para ouvir, tardio falar, tardio a se irar, nós vamos agir com impulsividade. E o problema é que pessoas podem sair feridas deste cenário, irmãos. Pastor, mas eu estou certo, pastor. Não estou falando de certeza. Estou falando, sabe qual que é o problema, irmão? A maioria das vezes da nossa impulsividade é quando a gente está certo. E aí, por a gente achar que está certo, a gente toma uma atitude de impulsividade e quando nós vamos perceber, alguém já está com a orelha sangrando. Eu sei que o cenário de Malco teve a restauração, porque Jesus estava no cenário. Só que qual que é o problema? Eu já vi uma frase que diz e eu fico meio assim preocupado. Não quero ser aqui o chato da história, mas há uma frase que diz assim: eu prefiro ser Pedro impulsivo do que Judas traidor. Mas eu fico me perguntando assim, Alex, até quando alguém vai ficar sangrando por minha culpa? Cadê o glória a Deus agora? Glória a Deus, aleluia. Eu não quero defender nada aqui, mas veja quais são os caminhos que a gente está levando. Ah não, eu sou impulsivo, sou igual a Pedro, mas não sou traidor igual a Judas. Só que tem um mal com a orelha sangrando, irmãos. E graças a Deus que Jesus entrou no cenário, pegou a orelha no chão, colocou no lugar de novo e restaurou totalmente o cenário. E veja que Pedro nem pediu nada para Jesus, né? Mas Jesus, ele corrigiu todo aquele cenário. Então nós temos que tomar cuidado com a impulsividade. João capítulo de número 20. Agora nós vamos tracejar um caminho sobre a impulsividade nas palavras. Impulsividade nas palavras. João capítulo de número 20 diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada
sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Ela viu, e o texto diz assim, que ela correu, e ela foi a Simão e ao outro discípulo, provavelmente aqui João, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Eu queria parar um pouquinho aqui, ok? Deixe esse texto aberto. Deixe esse texto aberto aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que os irmãos observassem aqui esse texto. Maria Madalena, ela vai até o sepulcro onde Jesus havia sido sepultado. E em outro evangelho diz que os anjos removeram aquela pedra. E quando ela chega diante daquele cenário, ela observa que a pedra ela está removida do sepulcro. O João vai dizer que ela observa e ela vê a pedra removida. Só que aqui no texto não diz que ela ouviu nada, ela viu. E por ela ver, o que ela fez? Ela interpretou. Mas ela não teve uma ordem direta da parte do Senhor Jesus. Ela não teve uma liberação da parte do Senhor Jesus de liberar algum tipo de palavra. Ela viu, porém ela interpretou. E o texto vai dizer que quando ela chega diante daquele cenário, ela observa e no seu interior ela entende: levar meu Senhor desse lugar. Só que para alguém pode pensar assim, mas isso qualquer um pensaria. Mas a problemática foi que ela andou com Jesus por um período de tempo. E por ela ver e ela interpretar um cenário fora daquilo que Jesus está ensinando, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, só relata que ela estava no ambiente, mas não estava ouvindo. Por qual motivo? Porque cenários anteriores, o Senhor Jesus disse que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E agora os irmãos observem se Maria Madalena viu, interpretou e sai com a mensagem do Evangelho. Levaram Jesus, tiraram Jesus de dentro da sepultura. O Evangelho não teria poder algum, Alex. Porque se alguém levou a Jesus, significa dizer que Jesus não ressuscitou. Se alguém tirou Jesus do sepulcro e levou o seu corpo, significa que Jesus não ressuscitou dos mortos. Então Maria, ela vê, ela interpreta, e o que ela faz? Ela sai correndo, precipitação. E o que ela vai fazer? Todo precipitado e todo impulsivo, ele gera impulsividade e precipitação nos outros. Ela vai até Pedro e ela chega diante de Pedro. Sabe da novidade, Pedro? Uau, levaram o corpo do Senhor da sepultura. Só que essa não era a verdadeira mensagem do Evangelho. Pega aqui, o Alex, eu cheguei aqui, mas eu ouvi. O Alex estava falando sobre perdão, não foi isso, Alex? O Alex estava falando sobre a verdadeira mensagem do Evangelho: perdão. E a problemática é, se nós vivemos uma vida corrida, pega isso aqui, se nós vivemos uma vida corrida, sem parar para ouvir Jesus da maneira certa, a gente vai estar no ambiente que Jesus está, mas agindo com a mensagem errada. Maria esteve no ambiente de ensino. Maria esteve nos ensinamentos de Jesus, Maria Madalena. Só que por um leve momento ela interpreta o cenário de uma maneira impossível.
sai correndo e ela diz assim: eu preciso anunciar algo. Eu gostaria de ler com você o versículo de número 2. O texto diz assim: correu, pois, e foi Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro. Uma pergunta aqui que eu faço para os meus irmãos: Maria Madalena, ela está sendo sincera, irmãos? Sim ou não? Sim. Maria Madalena, ela está sendo totalmente sincera. Só que qual que é o problema? Ela está sinceramente errada. Ou seja, sinceridade não é tudo. Nós precisamos ter a interpretação correta. Nós precisamos estar no ambiente que Jesus está ensinando. Nós precisamos estar no ambiente que Jesus está falando. Ouça, quem tem ouvidos, ouça. E quando a gente sair daqui para fora, a gente ver um cenário e não interpretar esse cenário ao meu bel prazer. Jesus está falando com a gente. Eu não posso estar só no mesmo ambiente que Jesus está falando, e eu sei que Jesus está falando, Jesus está ensinando, Jesus está dizendo, mas quando eu sair desse ambiente, eu não me recordar do ensinamento que ele tinha dito. Eu vou ressuscitar no terceiro dia, e eu ver o cenário e dizer assim: levaram o corpo do Senhor. Mas espera aí, Maria, que mensagem é essa? Essa não é a mensagem do Evangelho, Maria. E ela corre, e ela impulsiva nos seus anseios, ela vai gerar possibilidade em outras pessoas. Irmão, eu não estou falando só de Maria, eu estou falando que essa personalidade mora dentro de mim e de você. Pela nossa impulsividade, a gente é precipitado em palavras. Eu disse a impulsividade em ações na vida de Abraão. Ele não aguardou menos de 10 anos, ele não aguardou, ele foi impulsivo e ele teve um filho com Agar, gerou Ismael pela ação errada. Deus falou que viria dele, seria por intermédio de Sara, mas ele se precipitou em ação. E aqui nós estamos vendo precipitação em palavras. Isso aqui, irmãos, poderia dar um conflito enorme. Só que pela sua impulsividade, ela vai gerar também impulsividade em outras pessoas também. Pela sua precipitação, outras pessoas vão ficar também ansiosas. Eu gostaria de levar você ao verso de número 3. Verso de número 3 diz assim: então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Pastor, e onde está a possibilidade? Verso 4, olha o que o texto vai dizer: e os dois corriam juntos. Só que eles estão correndo por causa da mensagem que ela trouxe. E o que vai gerar ação na vida deles é uma ação de precipitação. Por qual motivo? Porque João vai passar na frente de Pedro e vira uma disputa num cenário onde não era para ter disputa, onde que era para os dois chegarem juntos no mesmo ambiente. Só que foi gerada uma precipitação e uma impulsividade, é por causa de Maria, e aqui esse cenário ele está se repetindo. Deus poderoso, fiel. João sai correndo à frente, verso de número 4, e o texto diz assim: corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente. Olha aqui. Aleluia. Ele correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Veja você, Maria, ela está vendo o sepulcro de longe. Ela está vendo o sepulcro de longe. Irmãos, e não adianta. Quanto mais longe a gente estiver, mais precipitação, mais impulsividade a gente vai ter. Ela está observando o sepulcro de longe, e por observar de longe, ela tira uma atitude precipitada. Só que
mais interessante, verso de número 5. João chegou ao sepulcro. João é o primeiro a chegar ao sepulcro. Ele está diante do sepulcro do Senhor Jesus. O texto vai dizer assim, que ele abaixou-se e ele viu no chão os lençóis, todavia ele não entrou. Então nós temos aqui no cenário alguém que está vendo de longe, alguém que chegou à porta do sepulcro, mas não entrou. E esse ambiente parece que se repete nos nossos dias, irmãos. Quanto mais a gente vive uma vida longe de Jesus, nós vamos viver uma vida de precipitação e impossibilidade. E quanto mais a gente tentar ser impossível e correr para passar à frente das pessoas, a gente vai chegar lá na frente do cenário, só que a gente não vai entrar. Só que o interessante é que vem outro nome no cenário. Perceba, alguém está observando de longe, alguém até chegou, mas não entrou. Nós vamos ler o versículo de número 6. Aleluia. O texto diz assim: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e o texto vai dizer o quê? Pedro entrou. Maria vê de longe. João chega na porta do sepulcro, abaixa para observar, mas ele não entra. Só que Pedro, no versículo de número 7, o texto diz assim, verso de número 6: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Só que, como Pedro tinha entrado, Pedro ele vai receber uma informação aqui a mais. O verso de número 7 diz assim: e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então João ele só observa os lençóis. Qual que é a mensagem que fica para ele? A mensagem dos lençóis. Só que Pedro ele entra, e por Pedro entrar, só para os irmãos compreenderem, vocês já sabem disso, mas é só para os irmãos compreenderem. O lençol ele cobria a parte do corpo. A parte do corpo. O lençol cobre a parte do corpo. Só que no verso número 7 aparece o lenço. O lenço ele cobria a face. Então o lenço é diferente de lençóis. Quando ele observa, Pedro observa que os lençóis estão no chão, ele olha para o outro lado, e o verso de número 7 diz, e olha que quem está escrevendo isso aqui é João, hein? João está observando todo o cenário. Ele que ficou lá e ele está vendo tudo. O verso de número 7 diz, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado. Ou seja, o lençol que estava sobre a cabeça, ele estava dobrado, ele estava organizado. Olha que coisa fantástica. Existe uma mensagem do lençol e existe uma mensagem do lenço. E a mensagem dos lençóis é que estava no chão, e é de Jesus, mas cobria o corpo. E quem é o corpo de Jesus, irmãos? Aleluia. Aparentemente, os lençóis estavam desorganizados, sim ou não? Sim. No chão. Por qual motivo? Porque representa a igreja. Aleluia. Mas o lenço que estava na cabeça, ele está organizadinho, bem dobradinho. Por quê? Porque o lenço representa a Jesus. Então Jesus, o nosso Senhor, quer pegar a sua organização, aquilo que venha da parte dele, e ele sabe, irmão, que cada um de nós somos um pouquinho desorganizado, mas é colocar cada coisa no seu devido lugar.
nem muito menos. Agora você observa o cenário. Pedro, ele entra, ele observa e ele vê o lençol no chão e ele observa o lenço dobradinho. E se os irmãos avaliarem, existem muitas mensagens a respeito de lençol na palavra de Deus. Há uma tipologia feita com lenço? Ah, sim, não vou falar dela. Mas há uma tipologia também muito interessante falada sobre os lençóis. Abre sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 14. E a gente já está caminhando para finalizar. Marcos 14. Oh Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 14, versículo de número 48 em diante. Vai falar sobre a prisão de Jesus, possivelmente o momento do Getsemane. Marcos 14, versículo de número 48. O texto diz assim: E respondeu Jesus e disse-lhes: Saístes com espadas e varapaus a prender-me, como um salteador. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. O versículo de número 20 vai nos mostrar a precipitação em ações. Versículo de número 50 vai nos mostrar a precipitação em ações. O texto diz: Então, deixando todos, fugiram. Esses todos aqui são os discípulos que estavam com Jesus no monte orando. Mas quando a situação apertou, não foi só um que fugiu, não foi só Pedro que negou, não foi só Pedro. O texto diz assim: todos fugiram. Ninguém deu conta de ficar. Agora no verso de número 51 diz: E um certo jovem o seguia, envolto no que, irmãos? Envolto no quê? O jovem está envolto no lençol. Quem sai do lençol? Ele está envolto no lençol aqui. E o texto vai dizer assim: sobre o seu corpo, porque ele estava nu. E aqueles homens que estavam perseguindo a Jesus, versículo de número 51 vai dizer assim: e lançaram a mão sobre ele. Versículo de número 52: mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Aleluia. Sabe quem é esse jovem aqui, irmãos? Esse jovem aqui é o próprio Marcos. Ele está escrevendo sobre si mesmo. Só que quando Marcos, qual que é a lição que a gente deixa aqui? A lição importante que a gente deixa aqui. Marcos aqui, quando ele está escrevendo, um dos primeiros evangelhos a ser escrito, Marcos, quando ele está escrevendo esse cenário, Marcos, ele poderia dizer assim: eu vou esconder as minhas falhas. Sabe de uma coisa? Eu vou esconder as precipitações dos discípulos. Eu vou esconder as minhas precipitações. Eu vou esconder as minhas impulsividades. Só que Marcos não faz isso. Marcos, ele já está mais maduro, avançado, já um pouco mais em idade, e ele já tinha vencido esse cenário aqui anterior. Isso não quer dizer que ele não falhou, não quer dizer que ele não errou. Ele errou sim, porque ele está seguindo Jesus de longe. E alguém percebe que ele está de longe, tira o lençol sobre ele, a sua vergonha aparece. Ele poderia dizer: sabe de uma coisa, eu não vou registrar isso, eu vou deixar esse negocinho oculto. Mas ele está dizendo assim: eu sei que eu era jovenzinho, eu ouvia Jesus pregar, eu estava até no ambiente de Jesus, mas eu só estava de longe.
dizer que tem dias que são dias ruins para a nossa vida, e Marcos poderia passar por cima dele, mas ele disse assim: não, esse dia realmente foi difícil para mim, mas eu vou deixar registrado que maior do que a minha falha, eu vou deixar registrado que maior do que o meu erro foi o amor de Jesus que alcançou a minha casa, a minha vida, e o meu lar. Eu quero dizer algo a você, irmão. Um dia eu e você andamos de lençol por aqui, só acompanhando Jesus de longe, não é verdade? Mas graças a Deus, Jesus mostrou a nossa vergonha, irmãos, e aquilo que ofendia Ele de fato. E nós somos alcançados por essa graça e por essa restauração. E Pedro, ele vai estar dentro de um cenário onde tem algumas mensagens saltando ali diante do sepulcro. Alguma mensagem, a mensagem dos lençóis, a mensagem do lenço, estão saltando lá de dentro. Se os irmãos perceberem, o que marca a chamada do apóstolo Paulo é um lençol. Pedro vai ter uma visão de um jarro, e ele vê uns animais, e o texto diz, vai dizer que os lençóis todos se recolhem e ficam dentro desse vaso. Mas lá na frente vai dizer que essa visão, ela era compatível à chamada do apóstolo Paulo, quando era próximo do meio-dia, ele estava em caminho de Damasco. Mas não só isso, em Atos 19, o texto vai dizer, Paulo nunca mandou fazer isso, mas o texto vai dizer que algumas pessoas pegavam os lenços de Paulo e levavam sobre os enfermos, e eles recebiam as suas curas. É uma mensagem muito ampla, que aparece dentro do contexto da palavra de Deus. E Pedro está dentro do ambiente, está dentro daquele cenário, sabendo de todas as suas impossibilidades anteriores, sabendo que ele tinha fugido, sabendo que ele tinha negado, mas ele está no ambiente do sepulcro, e o ambiente do sepulcro é o ambiente onde tem ressurreição. Jesus estava dentro daquele ambiente, dando algumas mensagens para Pedro. Eu vou concluir aqui, versículo de número 8. Eu vou concluir. Aleluia. Versículo de número 8. Nesse dia, irmãos, nós temos 3 restaurações: a restauração de Maria, a restauração de João e a restauração de Pedro. E se teve restauração para Maria, se teve restauração para João, e se teve restauração para Pedro, eu quero dizer que há restauração para a nossa vida também, em nome do Senhor Jesus. Verso de número 8 diz: então entrou também o outro discípulo. Lembra que João está fora? Só que Pedro entrou primeiro. João chegou primeiro, mas não entrou. Aí Pedro chega, entra. Agora me parece que tem um convite aqui de Pedro, né? Vem, filho, entra. Verso de número 8 diz: então entrou também o outro, que aqui é João, que chegara primeiro ao sepulcro. Aí o texto vai dizer que ele viu e ele creu. Versículo de número 15, por gentileza. Versículo de número 15. Aleluia. A gente finaliza aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Versículo de número 15 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que você chora? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Lembra, a mensagem ainda que está no coração de Maria Madalena é essa: levar o corpo do Senhor. Aonde está o corpo do Senhor? Versículo de número 16 diz: disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Raboni, que quer dizer meu mestre. Aqui é pessoal, mestre. Disse-lhe Jesus:
Aí agora, a partir da vírgula, o Senhor Jesus vai autorizar ela com a mensagem verdadeira. A partir da vírgula, o Senhor vai colocar a mensagem dentro do coração daquela mulher. Versículo de número 17, parte B diz: mas vai para os teus irmãos e dize-lhes o quê? Que eu subo para o Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos o que? O que ela vira, o Senhor, e que lhe dissera isso. Maria, ela chega no sepulcro e ela observa que o sepulcro ainda está aberto. E ela está ali do lado de fora, ainda chorando, com aquela mensagem anterior que ela sai para entregar a Pedro e João. Mas ela está ali do lado de fora, ainda chorando. Só que a mensagem dentro do coração dela ainda não é a mensagem correta. E ela está esperando algo acontecer, quando o próprio Senhor lhe aparece na imagem de um jardineiro. E ela pergunta para o jardineiro, dizendo assim: aonde você levou o corpo do meu mestre? A mensagem ainda está venada. Só que quando o Senhor libera a palavra pessoal: ei, Maria, Maria, ei, Maria. Quando ele chama ela para o ambiente pessoal, automaticamente ela entende que é a voz do Cristo. Ela compreende que Jesus havia prometido que ele ressuscitaria. E ela diz: Rabi, meu mestre, meu mestre. E automaticamente essa mulher, provavelmente, ela tenta abraçar a Jesus, irmão. Porque Jesus vai dizer para ela: não me detenhas, não me detenhas, Maria. Agora eu não posso, eu preciso subir para o meu Pai. Olha a mensagem que Jesus está entregando para ela. Qual que é a mensagem, Senhor? Eu já ressuscitei, e eu estou indo, eu estou subindo para o meu Pai. E você vai fazer o quê? Você vai pregar essa mensagem, Maria. É o que, Senhor? Sim, você vai pregar essa mensagem. E qual que é a mensagem que eu devo pregar, Senhor? Jesus vai dizer para ela, Maria, verso 18: Maria Madalena foi e anunciou. Essa palavra anúncio quer dizer pregação. Só que agora a mensagem de Maria não é mais: levaram o corpo do meu Senhor. Por qual motivo? Porque Maria, ela viu, mas o Senhor Jesus se revelou no seu particular e no seu íntimo. Eu estou ministrando a igreja que as revelações mais profundas dessa casa de oração, elas não sairão quando a gente é bom, isso é bom, isso é bom. Glória a Deus, Eu estou no grupo de ensino, por isso que eu posso falar. É bom, eu tenho, mas as mensagens que falarão com a nossa alma não são as mensagens que a gente folheia em comentários bíblicos. Não são as mensagens que a gente vê nos esboços bíblicos. Não são as mensagens que a gente pega um pedacinho de uma mensagem de um pregador e a gente vem e transmite isso para a igreja. Não tem nada de errado, mas eu estou a dizer, as mensagens mais profundas são as mensagens quando o Senhor Jesus se revelar no nosso mente. Sabe qual que é o louvor que vai tocar o coração de Deus e as irmãs entoar, assim como os jovens entoar, quando nós entendemos aquilo que nós realmente estamos louvando? Quando a gente estiver vivendo um momento de provação, de adversidade, mas nós estamos aqui louvando a Jesus e dizendo: o Senhor é bom, a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Esse louvor vai subir ao céu, mas a igreja vai
Jesus, todos nós que aqui estamos, recebemos uma segunda oportunidade. Todos nós recebemos uma nova chance. Então, se porventura nós chegamos no culto, mas a gente louvou, sabe, daquele jeito, travado, sem conexão, sem entendimento, louvamos porque nós temos o hábito de estar aqui na casa do Senhor e não entendemos o que está sendo louvado. Se talvez algum, eu falo por mim, se nós pregamos, mas nós não estamos entendendo a mensagem, nós precisamos voltar para o local do encontro, aonde Jesus se revelou para essa mulher e disse assim: Maria. E sabe de uma coisa, irmãos? Veja que o visual não fez com que ela conhecesse Jesus. O que fez com que ela conhecesse Jesus? Ela conheceu Jesus pela sua voz. Então Jesus quer levar essa igreja a esse local, aonde os louvores, irmãs, não são entoados por entoar, não são cantados por cantar. Jovens, pelo amor de Deus, músicos não é só tocar, não é só virar o som, não é só estar atrás de uma mídia, não é só estarmos na salinha das crianças, não é só recepcionar alguém. Precisamos fazer isso com intensidade. Precisamos ir para esse local. E eu expulso sobre a igreja do Senhor. O Senhor está dando uma segunda chance para Maria. Ele está dizendo assim: Maria, volta lá, Maria. Só que agora você vai voltar com a mensagem certa, viu, Maria? Agora você vai voltar com a mensagem da ressurreição, aonde os pecadores se entregam, aonde as vidas aceitam Jesus, aonde os céus se abrem e as coisas acontecem. Se para Maria foi isso, para mim e para você, nós estamos recebendo uma segunda oportunidade. Amém? Então nós devemos receber essa oportunidade com muita alegria, sim ou não? Sim. Então vamos aplaudir ao Senhor.